Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Retalhos e Criatividades. Eu sou o Júnior Lopes e hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui um trabalho que muitos de vocês pediram. Eu fiz um tapete, né, a semana passada e eu recebi muitos comentários falando que era um pecado colocar ele no chão. Então eu resolvi fazer ele em trilho de mesa. Espero que vocês gostem do resultado final, né? Eu gostei bastante de fazer novamente. Ele eu fiz agora com outras cores, diferente um pouquinho, né, do tapete que eu tinha feito, e ficou muito bonito. Espero que vocês gostem bastante, tá bom? Vamos lá ver o que é necessário então para fazer esse trabalho? Pessoal, para fazer esse trabalho, nós vamos precisar aqui do tecido de fundo, que vai ser aqui o branco. Nós vamos precisar de 12 quadradinhos de 5 por 5, faixas de 5 centímetros de largura, e aqui o azul também 5 centímetros de largura. E mais para frente também nós vamos precisar aqui desse tecido para fazer o centro, mas daqui a pouco eu falo mais sobre ele, tá bom? O método é exatamente igual ao outro, ao tapete que eu fiz, né? Vamos começar com azul, né? Vamos colocar dois azuis, duas tiras azuis e depois duas brancas. Depois dois azuis, duas brancas, até acabar, ok? Vai ficar o azul de um lado e o branco do outro, conforme vocês vão ver aqui na frente. De um lado nós vamos pôr azul e do outro nós vamos pôr o branco. Pronto, pessoal, vai ficar desse jeito. Então nós temos que fazer 12 quadrados igual a esse, ok? Pronto, já fiz aqui todos os 12 quadrados, né? Agora, tá tudo acertadinho também. O que nós vamos fazer? Vamos passar ferro para passar para a segunda parte, ok? Pessoal, agora, para fazer a próxima etapa, nós vamos pegar assim, ó, essa parte do azul. Pode escolher, né? A parte do branco ou a parte do azul. Depende de como que você vai querer o fundo. Como o nosso fundo é o branco, eu vou cortar então o azul. Nós vamos pegar um prato, uma coisa redonda, grande. Olha, vamos posicionar ele aqui assim. Ó, mais ou menos 1 centímetro aqui do segundo, ó. Vai dar pra ver muito bem porque é escuro, mas ó, aqui tá a primeira tira, né, do azul. Aqui tá a segunda, mais ou menos 1 centímetro aqui. Aí a gente vai acertar aqui o espaço, mais ou menos igual dos dois lados aqui. E vamos começar a marcar daqui até o outro lado. Aí aqui essa parte aqui a gente termina até aqui na ponta. Com uma régua, ou certinho assim, ó.
sei se ele vai focar. Ó, consegue, dá pra ver o risco, pessoal. E agora a gente pega e corta em cima do risco. Pronto, ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, essa parte aqui, a gente usa ela para fazer o molde daquele tecido azul que eu mostrei, pra gente colocar aqui nesse lugar, ok? Pessoal, agora aquele tecido que eu falei no início do vídeo, nós vamos reservar um retângulo desse aqui. Ele tá medindo 60 por 1,5 m, ok? Vamos deixar ele de lado. Agora nós vamos pegar aqui esse recortezinho aqui que sobrou, né? Pra gente cortar essa outra parte. Nós vamos pegar aqui o tecido, esse tecido de fundo aqui. Aí é só posicionar ele. Temos que cortar 12, né? Vamos posicionar ele aqui assim. Aí a gente marca. Vamos marcar maior um pouquinho do que ele, tá bom? Vem aqui assim. Pronto, agora é só a gente cortar. Desse jeito aqui, pessoal. Agora vamos cortar 12 e depois já vamos costurá-lo, ok? Então, pessoal, para fazer agora essa parte aqui, é muito fácil. Gente, é mesmo muito fácil isso daqui. Eu acho mais fácil fazer essa parte do que propriamente colocar faixinha por faixinha aqui. O que nós vamos fazer? Olha, isso aqui, você viu que ela encaixa aqui perfeitamente, né? Desse jeito, né? O que a gente vai fazer? Vai pegar essa pontinha aqui, ela tem que centralizar com aqui, com essas pontinhas aqui, ó. Então, a gente pega aqui, desse jeito, tá? Vira ela para trás, ó, tá centralizado aqui, né? Direitinho. Encaixa ela aqui e costura aqui um pé de máquina. Desse jeito aqui, ó. Ergue essa parte aqui e vai moldando ela aqui, ó, fazendo as curvas. Um pezinho de máquina. Para fazer o outro lado, a gente vira ele para baixo e faz exatamente a mesma coisa. Não tem segredo nenhum, é muito fácil mesmo. Ó, ergue esse e vai fazendo as curvinhas. De acordo com o que vai costurando, ele vai ficar assim. Agora, só a gente acertar aqui depois, medir direitinho e passar ferro, ok? Pessoal, para fazer essa parte aqui, é bem fácil também. Nós vamos pegar uma régua e vamos deixar o quadradinho certinho. Ó, quem tiver a base de corte pode centralizar ela assim, ó, para ficar certinho.
Quem não tiver, não tem problema, tá? Do mesmo jeito. E agora nós vamos deixar ele de 23 por 23. Vamos pegar uma régua, marcar 23 centímetros. 23 aqui. Aqui a gente corta aqui assim, tira ele. Marca 23 centímetros aqui, ó, e corta aqui. Pronto, agora o que a gente pode fazer? Pega esse que tá 23 por 23 certinho, pega o outro que tem que cortar, põe ele por cima e corta, ok? Pronto, isso aqui já está tudo pronto. Agora vamos juntá-los. Para juntar, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Pega 4. E junta assim, faz uma costura aqui e outra aqui, ok? Vai ficar desse jeito aqui, pessoal, ó. Agora vamos fazer mais 3 igual a esse. Pessoal, agora vamos unir aqui os 3 blocos, né? Nós podemos unir da seguinte forma, nós podemos vir aqui e juntar, né? Passar já uma costura, quem quiser, e deixar ele assim. Vai ficar desse jeito. Ou podemos fazer da forma que eu vou fazer. Que eu vou colocar aqui uma tira. A mesma que a gente usou para fazer essa daqui, ó. 5 centímetros de largura. Para dividir um bloquinho do outro. Agora a gente pega e emenda o outro. Ficar desse jeito aqui. Agora vamos pôr o outro. Prontinho, pessoal. Vai ficar desse jeito. Agora vamos passar ferro mais uma vez. Pra gente fazer aqui o acabamento. Vamos colocar o forro nele. Ok? Pessoal, só vamos colocar aqui algumas tiras brancas aqui no final. Aumentar o comprimento dele, porque ele está com 1,41 e ele tem que ficar com pelo menos 1,50, 1,60, tá bom? A gente utiliza as mesmas tirinhas brancas. Ou quem quiser colocar só uma tira maior, branca também. Pessoal, agora nós vamos pegar aqui o nosso forro. Ele está medindo 60, né? 60 por 1,60. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui direito com direito.
Colocando ele aqui frente com frente, né? Direito com direito, o que nós vamos fazer? Nós vamos prender ele aqui com o alfinete. Pronto, agora a gente vai pegar, aqui já coloquei o alfinete todo, de um lado, a gente vai pegar aqui, do outro lado, vamos puxar aqui, ó, e vamos colocar também deixar juntinho aqui, ó, e vamos colocar aqui também. Pronto, pessoal, agora é só a gente passar uma costura dos dois lados, fechando, tá bom? Onde a gente colocou o alfinete. Pronto, agora a gente desvira ele. Pessoal, agora é só a gente acertar tudo direitinho aqui, ó. O mesmo tamanho de cada lado. E passar ferro e depois fazer essa parte aqui do acabamento, ok? Vamos passar uma costura aqui no cantinho. Pessoal, essa parte aqui daria para fazer também aquele método que a gente pode puxar aqui, juntar aqui e passar uma costura aqui. Só que aí eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Ele vai pronto, passa uma costura aqui, né? E depois desviro ele assim. Ele iria ficar desse jeito. Só que aí, ó, como vocês podem ver, iriam tampar aqui a parte principal do trabalho, né? E não é esse o objetivo. Também daria para fazer ele ao contrário. Desse jeito aqui, a gente põe aqui, passa uma costura aqui. Ó, vamos simular isso aqui, que é vamos supor que isso aqui seja a costura. Pronto. Passamos a costura, aí vira. E fica desse jeito aqui. Só que aí perde um pé, é como se tivesse, ó, vai ficar assim. Mas aí perde todo o efeito da moldura azul, né? Porque não tem ela aqui. Não gostei de ver assim. Por isso que eu vou fazer aquele método
como eu faço nos tapetes. Pegamos aqui uma tira de 7 centímetros de largura. Temos aqui, ó. Passa um pouquinho aqui. Daí a gente volta aqui e faz uma barrinha. Prontinho, eu já mostro pra vocês na mesa como que ficou. Pessoal, terminamos aqui mais um trabalho e olha que lindo que ficou esse trilho de mesa, gente. E eu fiquei apaixonado, essa cor azul aqui, eu acho que ficou muito bonito. Ficou combinando, né, o azul claro com o azul escuro. Eu achei que ficou o máximo. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Ele só poderia ter ficado um pouquinho mais esticado, mas mesmo passando o ferro, ele ficou assim meio engelhado. Olha a parte de trás também, mas no geral eu gostei. E vocês?